Salve alunos do canal Atualize Educação. Vamos ver agora a segunda videoaula sobre o iluminismo, a segunda videoaula da playlist sobre o iluminismo. Aconselho a você que veja a primeira videoaula, onde falamos resumidamente, em linhas gerais, o que foi esse movimento e o seu contexto histórico no Antigo Regime. Como prometido no final do outro vídeo, falaremos hoje sobre Voltaire, Rousseau, Diderot e D'Alembert, esses quatro pensadores iluministas franceses do século XVIII. Comecemos por François-Marie Arouet, François-Marie Arouet, ou simplesmente Voltaire, o seu nome literário, seu nome literário. Voltaire era filho da burguesia, não era um nobre. Isso é importante para entendermos as suas declarações bem polêmicas e violentas dirigidas à nobreza. Voltaire era um bom burguês, nascido em 1694 em Paris e falecido na mesma cidade, capital francesa, Paris, no ano de 1778. Teve uma vida longa, 78 anos, mais 84 anos de vida. Portanto, nasceu no final do século XVII, mas escreveu durante praticamente todo o século XVIII, falecendo alguns anos antes da Revolução Francesa, uma década antes da Revolução Francesa. Voltaire, e aí inicio propriamente a nossa aula de filosofia agora. Voltaire foi autor de uma frase muito conhecida, talvez a segunda frase mais conhecida dele, e que choca um pouco pela violência, mas ela deve ser explicada como uma boa porque ela é uma metáfora do seu pensamento, não é uma declaração literal. Voltaire não era um sujeito tão violento assim. Vamos lá. Sonho com o último rei. Às vezes essa palavra rei aparece como nobre. Sonho com o último rei, enforcado com as tripas do último padre. Sonho com o último rei, enforcado com as tripas do último padre. Voltaire, com essa imagem, estava se referindo a ideias como despotismo esclarecido, liberdade de expressão e pensamento, fim da intolerância, crítica à intolerância religiosa como um todo e outras ideias de liberdade, de razão, de defesa da razão, da ciência. Vamos lá. Despotismo esclarecido. O primeiro conceito que vamos explicar de Voltaire agora. A partir dessa frase, sonho com o último rei enforcado com as tripas do último padre. Vamos lá. O que seria o despotismo esclarecido? Voltaire defendia uma monarquia. Sim. Mas uma monarquia em que o rei não fosse absolutista, mas fosse esclarecido. A palavra esclarecido se refere a uma outra forma de chamarmos o iluminismo: esclarecimento. Iluminismo, ilustração, esclarecimento. Iluminista, ilustrado ou esclarecido são palavras sinônimas, semelhantes, e que se referem ao mesmo movimento filosófico dos séculos 17 e 18. Bem, Voltaire defendia que o rei fosse um iluminista. Um rei, que, portanto, defendesse a vida das pessoas, que não torturasse, que não matasse para defender os seus próprios interesses, mas um rei que defendesse a vida ao invés de tortura e morte, prisões, ressocialização, um rei que defendesse liberdades de expressão, liberdade religiosa, liberdades como um todo. Um rei que defendesse a cobrança de poucos impostos, baixos impostos, impostos que seriam usados não para banquetes e festas e palácios, mas que seriam usados para construir pontes, estradas, para montar a infraestrutura necessária para as pessoas trabalharem e conquistarem suas propriedades privadas, sua felicidade, e por aí se vai. Um rei garante a felicidade, um rei garante as condições para que as pessoas trabalhem e produzam e conquistem os seus bens materiais, que também lhe darão felicidade. Um rei dá educação pública para que as pessoas se esclareçam, sejam
ilustradas, sejam autônomas, reflexivas, pensem por si mesmas e não apenas obedeçam às ordens da igreja ou dos governantes. Enfim, um rei também que cobre impostos da Igreja Católica ou clero e que cobre impostos da nobreza sem privilégios. Voltaire não gostava desse excesso de privilégios da nobreza e do clero. O clero, a Igreja Católica, era dono de 40% das terras da Europa, não pagava impostos, possuía centenas de milhares de camponeses trabalhando para ele. Ainda assim, obrigava os pobres coitados a pagarem o dízimo. O clero era riquíssimo, poderoso. A nobreza, além de ser rica, poderosa, dona de terras, também recebia pensões do rei. O rei era um nobre, usava o dinheiro do povo para construir palácios e fazer a manutenção desses locais, fazer banquetes, festas, comprar joias e por aí se vai. Enfim, sem privilégios da nobreza, um rei esclarecido que governasse para o povo, o despotismo esclarecido, despotismo, governo do déspota, do rei, mas um déspota esclarecido, bonzinho, portanto. Voltaire é autor, aqui eu acho está a frase mais conhecida desse pensador francês. Voltaire é autor da seguinte frase: posso não concordar com nada do que dizeis, mas defenderei até a morte o direito de dizerdes. Posso não concordar com nada do que dizeis, mas defenderei até a morte o direito de dizerdes. Posso não concordar com o que você fala, com a sua posição política, com a sua posição religiosa, mas eu vou defender até a morte o direito de você falar, de você expressar por escrito, numa rede social, em vídeo, expressar no jornal, liberdade para que as pessoas exponham seus pensamentos, seus posicionamentos em todas as áreas de discussão humana. Para Voltaire, então, futebol, mulher, religião, política se discutem e se discutem com respeito. E aqui, nessa ideia de liberdade de expressão e pensamento, cabe a reflexão sobre a palavra intolerância. Voltaire era um crítico da intolerância. Muitos hoje confundem liberdade de expressão com ofensa. Eu xingo você de comunista, vai para Cuba, eu xingo você de petralha, de bolsominion, eu xingo você, simplesmente xingo você, porque eu estou exercendo a minha liberdade de expressão. Redes sociais estão cheias disso. Ora, ofender, promover mentiras, as fake news, isso não é liberdade de expressão, isso é ofensa, isso é violência, isso é fascismo. Liberdade de expressão é outra coisa. Essa ideia de liberdade de expressão, de tolerar o outro, de ter tolerância, de criticar a intolerância, essa é uma ideia grega, é uma ideia platônica, socrática, uma ideia que lembra os diálogos, as dialéticas dos gregos, de Sócrates, de Platão. Uma ideia se confronta, a tese encontra uma ideia oposta, uma antítese, e ambas não brigam, mas se somam para formar uma terceira ideia, uma síntese, uma soma das duas, um resumo das duas. Essa síntese encontra uma outra ideia contrária e o movimento não para. Temos aqui neste canal algumas videoaulas sobre Sócrates e Platão e essa tradição democrática. Também nesse canal falamos da Hannah Arendt, uma grande filósofa política do século XX, e da sua referência aos gregos, tá? Assistam para entenderem melhor esse espírito voltairiano de crítica à intolerância. Para finalizar essa parte do Voltaire, houve alguns déspotas esclarecidos, né? Dois deles são os principais: Frederico II da Prússia. Frederico II da Prússia. Prússia é um reino que hoje faz parte da Alemanha, do nordeste da Alemanha. Enfim, esse rei alemão, Frederico II, aboliu a tortura no seu país, sem tortura. Tornou a educação básica obrigatória para esclarecer as pessoas. Deu liberdade religiosa. Mas é claro, todo o poder ficava nas mãos dele. Ele era um déspota, mas um déspota que tentava ser esclarecido, influenciado pelas ideias de Voltaire. Um outro déspota esclarecido foi
a rainha Catarina I da Rússia, que criou a Universidade de Moscou, entre outras realizações. Então, Catarina I da Rússia e Frederico II da Alemanha foram exemplos de reis que tentaram ser esclarecidos e influenciados pela ideia de Voltaire. Jean-Jacques Rousseau. Rousseau nasceu em 1712, portanto, 18 anos depois de Voltaire, mais ou menos, um pouco mais jovem que Voltaire, e faleceu, curiosamente, no mesmo ano de Voltaire, 1778. Portanto, assim como Voltaire, escreveu praticamente ao longo de todo o século XVIII, morrendo uma década antes da Revolução Francesa. Rousseau nasceu em Genebra, na Suíça, país vizinho da França, mas viveu e morreu na França, por isso, para muitos, ele é francês. Órfão de mãe, foi doado pelo pai a um pastor, foi criado por esse pastor, então não era, assim como Voltaire, um membro da nobreza. Rousseau, aliás, nem da burguesia era um membro das classes mais baixas. Talvez isso faça a gente entender a sua bronca violenta com os nobres e com a burguesia também. Voltaire, como nós vimos, tinha uma bronca muito grande com os nobres e com a igreja, mas não falava mal da burguesia, falava bem da propriedade, da liberdade. Rousseau vai para um outro caminho, um caminho mais popular. A primeira ideia dele, talvez a mais famosa nos vestibulares, é a teoria do bom selvagem. Para Rousseau, o ser humano nasce com uma essência. A essência do homem é a bondade. O ser humano nasce bom. O ser humano nasce bom, mas o que corrompe, o que apodrece o coração e a moral humana é a sociedade. E aquela sociedade do antigo regime possuía um clero vampiresco, uma nobreza vampiresca, grupos elitizados, clero, nobreza, rei, que sugavam impostos do povo por meio de tributos e injetavam nesse povo conformismo. Conforme-se com a sua miséria, pague os tributos. Os seus tributos são para nós fazermos banquetes e nos enriquecermos e mantermos a nossa riqueza, o nosso poder financeiro. Para Rousseau, isso só podia dar merda. Essa sociedade só podia corromper as pessoas, gerar ódio, gerar exploração, gerar maldade. Mas não era essa sociedade, não era o indivíduo que corrompia a sociedade, mas o contrário. Colocando uma criança, então, em uma comunidade diferente, com regras diferentes, mas solidárias, por exemplo, essa criança desenvolveria uma outra moral, um outro comportamento muito mais solidário, muito mais humano, um bom comportamento, tá? Bem, Rousseau tem uma outra frase interessante, falamos agora há pouco de duas frases do Voltaire. A frase do Rousseau que eu cito é: um dia um canalha cercou um pedaço de terra e disse que era dele. Os idiotas à volta acreditaram. Repito, um dia um canalha cercou um pedaço de terra e afirmou que esse pedaço de terra era dele, e os canalhas e os idiotas à volta acreditaram. Rousseau dizia isso da propriedade privada. O que justifica ela? Como explicar o seu nascimento? Basicamente é isso. Algumas pessoas se apropriaram. Aqui nesse canal há alguns vídeos sobre a Mesopotâmia e o Egito. Na Mesopotâmia e no Egito havia servidão coletiva, um modo de produção asiático. O rei dizia: essas terras são minhas. Ora, rei, mas quem diz isso ao Senhor? Quem afirma isso para o Senhor? Quem comunicou isso? Foram os deuses. O rei afirmava que os deuses, Amon e Ra no Egito, os deuses mesopotâmicos, enfim, esses reis afirmavam na antiguidade que eram donos das terras porque os deuses haviam dado essas propriedades a eles, aos reis, e o povo poderia morar nessas terras, trabalhar nelas com a condição de doar grande parte do que produzia, para os reis. E o povo também no Egito, além de plantar, colher e doar parte para os reis, porque a terra era deles, também construía grandes túmulos, grandes pirâmides para os reis. Afinal de contas, o povo é um Zé Ninguém, e o faraó e o rei egípcio é Deus na terra, é Amon e Ra. Rousseau dizia: isso era canalice, isso era sacanagem. A terra não era do rei, a terra não era de Amon ou de Ra.
ou do faraó X ou Y. A terra era do povo, a terra é de todos, a terra é de todos. Rousseau então era um crítico da propriedade privada. Ele não era um comunista ou socialista. Podemos até chamá-lo de proto-comunista ou proto-socialista. Quer dizer, ele criou um socialismo, um comunismo primitivos, tá? Mas que não eram científicos ainda. Muitos o chamam de socialista utópico. Era só um sujeito que sonhou com algo socialista. Então ele criticava o fim da... ou melhor, ele criticava a propriedade privada, dizia que o seu fim acabaria com essa sociedade de exploração. A sociedade baseada na propriedade privada fazia com que clero e nobreza ficassem com terras, não pagassem impostos, tributassem o povo, explorassem o povo e deixassem esse mesmo povo na ignorância, achando que era sua obrigação sustentar aqueles que estão lá em cima. É muito comum nos livros didáticos aquela imagem do povo representado como um velho magro de tanto ter o seu trabalho sugado. Em cima dele, nas costas dele, esse velho está apoiado em uma bengala, em cima dele estão dois gordos, o rei e um bispo, um cardeal, um papa, enfim, o clero e a nobreza. Ou, em outras charges desse tipo, está o rei e um elemento da nobreza. O povo sustentava esses caras e Rousseau dizia que isso deveria acabar com o fim da propriedade privada, uma terra de todos, uma economia de solidariedade, uma idealização, um sonho que depois o Karl Marx, no século XIX, vai tornar mais científico, com regras mais claras, né? Fundando o socialismo científico um século depois. Bem, Rousseau possuía um contratualismo que apostava na soberania popular. Ele dizia o seguinte, em linhas gerais, bem resumidamente: o povo contrata o rei para governá-lo, o povo contrata o seu governante, o seu presidente, o seu líder. Se o povo contrata o seu governante e dá a esse governante o direito de governar, de cobrar impostos, o povo tem o direito de tirar o governante assim que perceber que ele, esse governante, não trabalha para o povo. Se um indivíduo contrata o outro para limpar a sua casa e esse outro indivíduo não limpa a sua casa, o contratante tem direito de demitir o contratado. Assim pensava Rousseau: o povo contrata o governante, o povo pode demitir o governante, o poder está no povo, o povo tem uma soberania. O soberano não é o rei, o soberano é o povo. Rousseau, então, era um cara que apostava na democracia. Demos, palavra grega que significa povo. Kratos, palavra também grega que significa poder. Poder ao povo, soberania ao povo. Res publica, res e pública, palavras latinas que, respectivamente, significam coisa do povo. Ele defendia a democracia direta, um modelo grego, todos nas praças públicas, votando nas leis, votando nas decisões mais importantes do país, decidindo seus governantes. Esse modelo de democracia direta, defendido por Rousseau e criado pelos gregos antigos, foi um modelo que foi adaptado pelos americanos, se transformando na democracia representativa. Os americanos perceberam o que Rousseau não havia percebido. Em uma sociedade moderna com populações gigantescas, em que não há escravos e todos trabalham, ou vai faltar tempo para você ir à praça, ou vai faltar espaço, ou vai faltar as duas coisas. Falta tempo porque todos trabalham, falta espaço porque são populações imensas, as populações modernas. Isso não acontecia com os gregos. Lá os escravos trabalhavam e os cidadãos tinham tempo para ir à ágora, à praça pública, discutir política. E havia muito menos gente do que há hoje. Bem, até porque a Grécia não era um país, mas um conjunto de 400 cidades pequenas, geralmente, e que podiam fazer isso. Tinham tempo e espaço para fazer a democracia participativa. Por fim, Diderot e D'Alembert. Denis Diderot, nascido em 1713 e falecido em 1784. Jean Léron d'Alembert. Jean Léron d'Alembert, nascido em 1717 e falecido em 1783. Os dois, então, bem contemporâneos, né? O Diderot falece
em 84, o d'Alembert um ano antes. O Diderot nasce em 1713, o d'Alembert nasce em 1717, 4 anos depois. Bem contemporâneos, e os caras montaram a enciclopédia. Os caras pensaram o enciclopedismo, uma ambição de reunir todo o conhecimento humano em uma coleção de livros. Os caras escreveram, se eu não me engano, 17, 18 edições. Reunir o conhecimento humano em uma coleção de livros, organizar esse conhecimento de modo a torná-lo acessível a todo mundo, iluminar as pessoas com a razão. O projeto da enciclopédia de Diderot e d'Alembert, que contou com o apoio de cientistas, filósofos, historiadores, enfim, intelectuais da Europa. Esse projeto hoje está representado no Google, onde estão organizadas, acessíveis e reunidas basicamente todas as informações que o mundo produziu, só precisando de reflexão. E aí vem o papel do professor e da escola: reflexão, seleção, entender o que é verdadeiro, o que é falso. Mas esse projeto do Google foi iniciado por Diderot e d'Alembert. Falamos então de Voltaire, Rousseau, Diderot e d'Alembert. Por hoje é só. Nas próximas 2 videoaulas concluiremos essa playlist sobre iluminismo, falando de outros pensadores importantes desse movimento. Até lá!